O seu peso está estacionado e não sai por nada daquele número e não consegue emagrecer? Muito bem, acredite que emagrecer sem carnes pode ser uma solução. E eu tô aqui hoje para ajudar você com 5 dicas muito interessantes, fáceis, práticas, para que realmente você consiga tirar isso do papel e praticar esse padrão de alimentação por um período. E aí você me diz se isso não ajudou no seu processo de emagrecimento. Eu sou Karina Simas, sou nutricionista e eu ajudo mulheres a combater o sobrepeso e a queda de cabelo por meio de um detox que seja vegetariano. E eu tô aqui para ensinar vocês dicas muito práticas que eu uso com as minhas alunas e que dá muito resultado. Eu vejo várias mulheres empacadas no emagrecimento quando elas fazem uma experiência por um período sem carnes e não acredite que é uma experiência sem graça. Eu já vou mostrar um monte de coisa, porque tem um monte de paradigma em relação à alimentação sem carnes e é bem legal. Hoje eu tô empolgada, hoje eu vou mostrar um monte de coisa que vocês não têm nem ideia. E eu quero muito que vocês quebrem esses paradigmas e que aprendam a abrir o leque de possibilidades. Quando você cria essa possibilidade de ter mais criatividade na sua alimentação, aumentando aquilo que de fato faz muito bem para a saúde, que desinflama o nosso organismo, que é aumentar legumes, verduras, frutas, castanhas, feijões, tem vários tipos de arroz, tem uma infinidade de cereais, tem muita coisa interessante que nós conseguimos fazer preparações que são muito saudáveis e que contribuem no emagrecimento sem passar fome. Esse é um detalhe importante, porque contribui inclusive para a manutenção de peso, é o que eu vivo na minha vida, né? Então, o parar de comer carnes foi uma das ferramentas mais importantes na minha vida para o emagrecimento e a manutenção de peso. Eu consigo manter o meu peso hoje há alguns anos. E é algo que me deixa muito feliz, porque eu sempre vivi no efeito sanfona, eu sei exatamente como é uma coisa muito desagradável, é algo que nos deixa tristes, né? É muito, muito chato, assim, é muito desagradável você ver que um dia sua roupa serve, no outro dia ela não serve, aí você fica preocupada, mas será que amanhã vai servir? Será que eu tô inchada ou isso é excesso de peso? E a alimentação sem carnes, ela tem me mostrado cada vez mais resultados extraordinários nas minhas alunas e nas minhas pacientes. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de começar, porque eu quero falar sobre os paradigmas de como você imagina uma pessoa que não come carnes, né? E eu vou falar de vários famosos que não comem carnes e você vai ver que não existe um modelo, é assim, a pessoa sem carnes ela é assim, né? Não existe, qualquer pessoa pode não comer carnes, né? E dá para você fazer experiências por períodos, não precisa necessariamente você virar vegetariana e vegana, é o que eu tô trazendo de proposta aqui para você aprender. Mas antes de começar a falar do nosso tema de hoje, não deixe de curtir o canal, de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, compartilha com as amigas, né? Então sempre tem aquela amiga que tá empacada no emagrecimento, que não desce por nada, e uma experiência sem carnes pode ser uma grande solução, para sair do efeito platô. Nós dizemos que o efeito platô é quando você vem numa curva de tô emagrecendo, 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 tá descendo o meu peso, chega um momento que estaciona. E aí estaciona e a coisa não desce. Nessas situações, normalmente nós usamos estratégias diferentes, né? O que você vai usar de estratégia diferente para continuar impulsionando o seu emagrecimento? É como se o seu corpo se acostumasse com aquilo que você vem fazendo. E usar uma estratégia sem carnes pode ser, sim, algo muito interessante. Pra gente começar toda essa nossa conversa de hoje, eu resolvi começar falando o que você imagina. Como você imagina que é uma pessoa que não come carnes, né? Fisicamente, sei lá. O que você imagina? Antigamente, se falava muito sobre pessoas que não comem carnes, elas eram pessoas extremamente magras, raquíticas, que era o nome que se falava antigamente, né? Raquítica, magra, fraca, pálida. Isso é a pessoa que não come carnes. Então vamos lá. Então vamos lá. Pessoas famosas que não comem carnes. Vamos começar porque eu vou quebrar esse paradigma. Talvez algumas dessas pessoas, elas tenham voltado a comer. Não sei, né? Mas procurando pela internet, tem muitas pessoas que se declaram no mundo das redes sociais e muitas vezes defensoras dos animais. Tem muitas dessas pessoas que eu vou falar aqui que são veganas e que defendem a causa animal e que não comem nada, nem ovos, nem leite derivados
Eu não vou especificar quem é vegetariano e quem é vegano, que é aquele que não come nada de origem animal, mas eu só quero destacar que são pessoas que adotaram isso como um estilo de vida e que não existe um padrão. Não tem como criar um rótulo. Não crie rótulos das pessoas. Os rótulos foram desenvolvidos para produtos e não para pessoas. Eu conheço milhares de vegetarianos, eu convivo com muita gente que é vegetariana e vegana. E eles são as pessoas mais diversas possíveis. Não existe um rótulo, não existe isso que eu acabei de falar, que era um paradigma, né? E que falava-se muito um estereótipo, essa eu acho que é a palavra melhor, de que é fraco, magrinho, raquítico, pálido. Gente, eu convivo com pessoas que não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. E as pessoas que eu vou mostrar aqui, que são pessoas famosas, você vai ver que não tem nada a ver com isso. Vamos lá, vou começar a colocar aí umas fotinhas e talvez a minha imagem vai sair por completo, de pessoas que são vegetarianas ou veganas do mundo do sucesso. São pessoas conhecidas, são pessoas que têm os seus nomes, né, reconhecidos, inclusive mundialmente, mas vamos lá. Vamos começar pela Xuxa. Xuxa é vegana. Leonardo DiCaprio também. Ele é lindo. Ai. Hamilton, o piloto de Fórmula 1. Ele é muito bonito, hein, minha gente? Ele é lindo. Vamos lá. Greta. A Greta, ela é adolescente, né? Eu não sei que idade ela tá agora. Que ela luta muito pelas causas ambientais. Gabriel Medina, você conhece essa pessoa? Atleta do surf, campeão mundial, né? Acho que foi nesse ano, inclusive. Ele é vegetariano. Não sei se ele é vegano, tá, gente? Eu não tenho certeza. Rita Lee, Paul McCartney, Brad Pitt. Ah, que coisa linda! Vamos lá. Emiliano Dávila, você conhece com certeza, ele é do Vai Que Cola, ele é vegano. Rodrigo Santoro, ah, meu Deus. Joaquim Fênix, que fez o Coringa, né, o filme do Coringa. Gente, eu só falei um pouquinho, poucas pessoas, para não tomar muito o nosso tempo, de pessoas que adotaram a alimentação sem carnes por princípios muitas vezes filosóficos, por respeito aos animais ou por questão de saúde. Cada um escolhe a alimentação sem carnes por alguma razão. Mas por que eu resolvi colocar nesse início do nosso vídeo de hoje? Para você quebrar esse paradigma de que o vegetariano ou do vegano é aquela pessoa que é sem energia, que é aquela pessoa que é pálida, que é aquela pessoa que... Imagina, gente, eu vejo o contrário. Eu vejo o contrário. São pessoas que aumentam muito a variedade de alimentos que consome. E isso contribui demais para a saúde e para o emagrecimento. E inúmeras pesquisas hoje mostram que a alimentação sem carnes contribui na prevenção do diabetes, na prevenção de doença cardiovascular. É super estudado em relação à doença cardiovascular, na prevenção de pressão alta, na prevenção de diversos tipos de cânceres, na prevenção de doenças inflamatórias intestinais, na contribuição para o emagrecimento. Minha gente, essa lista é infinita. Eu não estou nem falando da questão ambiental envolvida com o consumo de carnes. Não estou. Eu só estou trazendo para você digamos que, uma luz no fundo do túnel. Sabe aquela pessoa que eu já tentei de tudo, Karina, eu já fiz de tudo e esse meu peso não baixa, e eu já tentei low carb, eu já tentei dieta cetogênica, já tentei isso e aquilo. Você já tentou não comer carnes por um período? E eu vou dizer como fazer isso de uma forma muito saborosa, muito gostosa, porque isso é muito possível. Se um dia você for num restaurante vegetariano ou vegano, procura aí na sua cidade, se você encontra algum restaurante. Gente, se você for de São Paulo, tem inúmeros restaurantes vegetarianos e veganos que são extraordinários. E eu fico até pensando, ai, meu Deus, se eu morasse do lado dele, eu acho que eu não ia, do lado desses restaurantes, eu acho que eu não ia comer na minha casa, eu ia comer só no restaurante se isso fosse viável financeiramente. Porque tem lugares extraordinários, com comidas incríveis, incríveis. Eu tenho certeza absoluta que se você fosse num restaurante vegetariano ou vegano, tem alguns muito bons em São Paulo e que não são caros. Não são caros. Comparado com uma refeição com carnes, né? Tô pensando nesse comparativo. Eu duvido que alguém
que ama carne, que vai num restaurante vegetariano e que pega um prato, eu não posso falar nomes, né? Então eu não tô evitando de falar nomes de restaurante, mas que pega um prato de um restaurante que seja todo colorido, com muitos sabores, que eles usam muitos temperos. Eu duvido que essa pessoa não goste da comida. Duvido. É que normalmente existe aquele receio de... Tá, mas se eu tiro a carne, eu vou colocar o que no lugar? Vai ficar um buraco. Né? Então essa é uma preocupação de muitas pessoas, que vai ficar um buraco no prato, e eu vou te ensinar hoje com essas dicas que eu quero trazer aqui para você. Ó, muito bem, não crie rótulos. Vocês viram que várias pessoas famosas, elas não comem carnes e elas têm biotipos diferentes, elas têm aparências diferentes e tá tudo bem, né? Então não crie rótulos e estereótipos de como é uma pessoa que não come carnes, e esqueça esse negócio de que vai ficar fraco e que não vai ter energia, porque eu vejo justamente o contrário pela variedade de alimentos que se consomem. Eu vejo justamente o contrário. Ó, queria muito que vocês pensassem o seguinte: o que um vegetariano ou um vegano come? Ai, Karina, você tá me falando de fazer essa experiência, eu tô aqui pensando, meu Deus, eu vou comer o quê? Muito provavelmente já passou pela sua cabeça que o vegetariano ou o vegano, ele só come isso. Ele só come isso. Ou ele só come isso. Isso já passou pela sua cabeça, muito provavelmente, se caso você não está dentro desse universo. É comum das pessoas pensarem dessa forma, e eu vou contar para vocês que todos esses pratos que vão começar a aparecer aí na tela para vocês, que vão fechar a minha imagem, eu vou sumir daqui. Tudo isso são pratos vegetarianos e veganos que não são difíceis de preparar, são coloridos, lindos, gostosos, muito temperados, se usa muito tempero, se tem uma variedade de muitos alimentos e se consegue uma oferta muito boa de proteínas, fibras, carboidratos, gorduras, e vitaminas e minerais. Se consegue uma concentração muito interessante de nutrientes, antioxidantes, anti-inflamatórios, substâncias anti-inflamatórias que contribuem para a saúde, e não é à toa que hoje em dia se estuda alimentação sem carnes para emagrecimento, se estuda alimentação sem carnes, também pensando na prevenção de várias doenças. Hoje ela é tratada como a alimentação sem carnes, em especial plant-based diet, que é uma, digamos que plant-based diet é quando a pessoa adota um padrão, principalmente vegano, sem nada de origem animal, mas que tem muita qualidade, muita qualidade. Você não vai ver uma pessoa que faz plant-based diet comendo um hambúrguer no fast food. Não vai, isso não existe. Assim, é uma pessoa que realmente tem muito critério, ela tem a alimentação como uma filosofia de vida e tudo que ela consome tem uma qualidade muito grande. Então ela tem uma preocupação com os ingredientes que são utilizados, não só pelo não ter nada de origem animal, mas também pela qualidade. Por que eu tô falando isso? Porque pode ser que você conheça pessoas que são veganas ou vegetarianas estritas, né? Que é a pessoa que ela não come nada de origem animal, mas ela não come nada de origem animal, mas ela não defende as causas animais. O vegano é aquele que defende as causas animais, ele luta pelos animais, ele não usa nada que é produzido, por exemplo, com testes em animais. Não que o vegetariano também não tenha essa preocupação, porque muitos vegetarianos não compram produtos que são testados em animais ou que tenham, por exemplo, couro, mel. Tudo isso não é utilizado por um vegano, e o vegetariano estrito nem sempre, né? Nem sempre, muitas vezes ele só adota a alimentação. E não significa que ele não vai usar nada de couro, às vezes ele usa. Então, dependendo da pessoa, né, ela adota realmente esse padrão. E nós costumamos chamar o vegano aquele que, além da alimentação, ele luta pelas causas animais. Quando a gente pensa numa alimentação que é vegetariana estrita ou um vegano, não necessariamente aquela pessoa, ela sempre come coisas saudáveis. Então pode ser que você conheça uma pessoa que seja vegetariana estrita ou vegana e que coma batata frita e tome refrigerante todo dia. Ele não vai deixar de ser vegano. Não crie também essa imagem, né, de que quem é vegano ou vegetariano estrito, ele é extremamente saudável, porque pode ser que ele seja vegano ou vegetariano pelos animais e não pela saúde.
E é a escolha da pessoa, cada um escolhe, né, um caminho, né? Eu tô aqui falando sobre alimentação sem carnes como uma proposta para te ajudar no processo de emagrecimento se o seu peso está empacado, considerando uma alimentação saudável, né? Então, não uma alimentação que seja cheia de junk food ou fast food, né? Então, não, eu tô indo pelo caminho realmente das possibilidades saudáveis que existem nesse universo. E aí, vamos lá, porque eu quero falar, antes de comentar sobre essas 5 dicas, eu quero te trazer uma informação bem interessante de uma pesquisa que foi feita em 2014. Muito legal, assim, eu curti, apesar do número de pessoas. A gente fala muito isso no mundo científico, tá? É muito complexo se fazer pesquisas com um número grande de pessoas. Existem inúmeras pesquisas que são observacionais falando sobre a alimentação sem carnes, o quanto ela contribui para a saúde, faz com que as pessoas que sejam vegetarianas e veganas, elas vivem mais. Então tem inúmeras pesquisas falando sobre prevenção de doenças, muitas pesquisas, inclusive falando sobre o emagrecimento, sobre a manutenção de peso, sobre pessoas, essa população, ela costuma estar dentro da faixa ideal de peso para altura, que a gente calcula através do IMC, não quer dizer que todos sejam assim, não, mas contribui, e isso tem muitas pesquisas. Só que essas pesquisas de observação, elas são diferentes de quando você faz uma pesquisa que existe um controle do que ela está comendo. Então, essa pesquisa que eu quero falar para vocês o que aconteceu, eles, apesar do número pequeno de pessoas, foi feito com 63 pessoas. O que aconteceu? É um número pequeno, tá, gente? Só que imagina o quanto é complexo você ensinar as pessoas a comerem de uma forma por 6 meses, ter controle disso, ensinar as pessoas e fazer com que elas finalizem a pesquisa durante esses 6 meses, realmente seguindo aquilo que foi orientado. Isso é muito complexo, tá? Isso é muito complexo. Essa pesquisa foi publicada numa revista chamada Nutrition, de 2014. Ela foi desenvolvida pela Gabrielle Turner McGrave e colaboradores, foram vários pesquisadores. E aí o que eles fizeram? Pegaram essas 63 pessoas e dividiram em grupos. Por 6 meses, eles adotaram esse padrão de alimentação, né? E como foram os grupos? Para eles fazerem essa comparação, né? Um grupo que era o vegano, tinha um grupo que era vegetariano, ou seja, não comia nada de carne, peixe, frango, não comia nada de carne vermelha, carne de porco, carnes de bichinhos nenhuma, mas eles comem ovos e leite derivados, tá? Uma dieta que tinha peixes, é o único tipo de carne que entrava. Uma dieta que tinha frango, 5 vezes por semana ou menos poderia comer, e uma vez só por semana poderia comer carne vermelha. E a dieta que nós chamamos onívora. Onívora é quando você come todos os tipos de carne, tá? Então poderia comer todos os tipos de carne. O que eles fizeram? Eles orientaram essas pessoas a comerem o mesmo padrão de alimentação. Então, o café da manhã, o almoço e o jantar tinham diferenças pequenas, e as maiores diferenças eram a adição das carnes, né? Então, quem comia carne, entrava carne, quem não comia carne, entravam os feijões, quem comia ovos, entrava ovo ou leite derivados. Então, tinham pequenas alterações, basicamente eles comeram as mesmas coisas com a adição das carnes ou ovos e leite derivados, no caso dos vegetarianos. E aí, deu um resultado muito interessante. Vejam que eles consumiram de 2.028 calorias a 2.460, essa foi a projeção do cálculo que eles fizeram para esse padrão de alimentação. Os veganos foram os que mais consumiram, tiveram consumo calórico maior, inclusive, e normalmente não é assim, mas em relação aos nutrientes, tinha o mesmo teor de carboidrato, proteínas e carboidratos e proteínas fala muito, né? Que o vegano, de onde vai sair a proteína? Tinha lá a mesma concentração de proteínas na alimentação. E olha o que deu de resultado. Depois de 6 meses, a dieta vegana gerou um emagrecimento de 7,8 quilos. Então, eles reduziram 7,8 quilos. A dieta vegetariana, 6,3 quilos. A dieta que tinha peixe, 3,2 quilos. A dieta que era a dieta com peixe, podia comer peixe, né, mas frango e carne vermelha, 3,2 quilos, que podia comer frango na maior parte dos dias. E a dieta onívora, que é aquela que poderia comer o que ele quisesse de carnes, né, 3,1 quilos.
Se for observar que o vegano, ele emagreceu 7,5 kg e a dieta onívora 3,1, o vegano, ele emagreceu mais, um pouquinho mais que o dobro. E o vegetariano, ele emagreceu o dobro, 6,3 quilos, e o onívoro, né, que é o que come todas as carnes, 3,1 quilos. Eles tinham uma quantidade que poderia ser adicionada, tá, gente? Isso era controlado pelo processo de orientação da dieta. Então, eles não podiam comer à vontade. Não era assim, tá? Não era assim. Eles tinham uma quantidade ali que poderia ser consumida. É interessante, né? Talvez você esteja pensando assim, nossa, que interessante, o dobro de emagrecimento. Gente, por isso que eu falo tanto em relação ao processo de emagrecimento. Se você está empacada no emagrecimento, que eu falo tanto de alimentação sem carnes, porque eu vejo isso na prática, eu vejo isso no meu dia a dia. O quanto isso contribui para o emagrecimento em alunas minhas que comiam carnes e estavam empacadas no emagrecimento. E aí eu quero dar 2 exemplos para vocês, trazer 2 exemplos aqui. Eu tenho uma aluna que é a Mônica. Eu já coloquei até uma imagenzinha dela, eu acho que num vídeo do YouTube. Acho que sim, faz pouco tempo até. Em algum vídeo eu coloquei a imagenzinha dela. A Mônica, ela tem artrose nos joelhos. Ela é minha aluna desde janeiro desse ano, de 2021. E estava empacada no emagrecimento e não emagrecia por nada. E ela sempre comentava assim, eu me sinto muito ansiosa, eu sou muito ansiosa. Isso tem atrapalhado em todo o processo. Ela entrou no programa ESC, que é o Emagrecendo Sem Carnes. Depois ela entrou no Desinflame 30 Dias. Eu me sinto honrada quando uma aluna ela entra nos meus 2 cursos online, porque eles são diferentes e complementares. E a Mônica, ela vem de um processo de eliminação, eu acho que são 13 quilos, eu não tenho certeza, tá, gente? Depois eu confirmo aí pra vocês, vou colocar aqui, ó, só pra eu confirmar. Acho que são 13 quilos. Uma pessoa que estava empacada, hoje ela sempre fala, eu não passo fome, eu me sinto bem. Ela começou a fazer exercícios físicos inicialmente com fisioterapia por causa da artrose do joelho. Hoje ela caminha e hoje ela entrou na musculação. Vocês não têm ideia da felicidade que é para mim ver uma evolução dessas. E ela passou por esse período das 7 semanas sem carnes, que é o do programa ESC. E aí depois, eu ensino isso no programa ESC, né? Você volta, se você quiser, você volta a comer carnes, não tem problema. Só que ela se sentiu tão bem que ela come quando ela tem vontade. Porque nos dias que não tem, ela tá super feliz com o resultado que ela teve e que se mantém. Isso é importante, né? É mudança de um hábito, é algo que se manteve, não é assim. Fez pelas 7 semanas, na semana seguinte comeu tudo que queria, não mudou o pensamento em relação à comida, pronto, engordou, pronto. Engordou tudo de novo. Gente, aí não dá, tem que mudar comportamento, né? A gente tem que mudar o nosso comportamento e eu ensino muito isso dentro dos 2 programas. E aí ela fez o Desinflame 30 Dias, que são 30 dias sem nada de carnes e beleza. E tá tudo tranquilo. Ela aprendeu inúmeras possibilidades e ela sabe que depois que ela sai desses programas, e ela pode inclusive repetir quando ela quiser, ela volta a comer, mas com muita consciência. E isso fez com que ela viesse num processo de emagrecimento que é constante, mesmo que seja um processo de emagrecimento que não é radical, que ela emagreceu na primeira semana, a pessoa espera emagrecer 10 quilos. Gente, isso não é sustentável e isso nem existe. Não dá, não dá. E isso não é sustentável. Né? Então, quando o seu corpo ele emagrece uma quantidade de quilos muito rápido, em uma semana, um mês, mas muito, 20 quilos em um mês, gente, o corpo não vai conseguir aguentar essa eliminação de peso. Muito provável que depois você tenha mais fome, você tenha mais vontade de comer as tranqueiras que você não comia. Se você se restringiu muito, muito provável que venha meio que um efeito rebote, né? O corpo, ele tem uma certa memória de como ele era e o que aconteceu com ele. E é como se você dissesse pra ele, pô, passei fome por um mês pra eu eliminar 20 quilos, isso não é saudável, né? E com a Mônica aconteceu isso, né? Então eu tenho muito orgulho dela. Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo que ela deu um passo a mais e ela continua nessa trajetória e ela está se sentindo muito feliz. Ó, um outro caso é a da Larissa. A Larissa tem hipotireoidismo. E eu lembro claramente da Larissa falando assim, ela entrou no programa ESC, ela também é minha aluna do Desinflame 30 Dias agora.
Eu faço exercício, 2 horas de exercício, esse meu peso não cai por nada e eu não consigo. Ela fez o programa Emagrecendo Sem Carnes no início, emagreceu 6 quilos e teve um resultado incrível e tem hipotireoidismo. Normalmente a gente usa os problemas de saúde, inclusive, como uma sentença, né? Se eu tenho hipotireoidismo, então eu não vou emagrecer, é o hipotireoidismo que faz com que eu não emagreça. Eu sei que vai ficar mais lento, eu sei que o metabolismo fica lento, mas se você vai ao médico, se você faz a reposição, se ele indicou pra você reposição hormonal, dá pra emagrecer sim, dá pra emagrecer sim. E a alimentação sem carnes pode ser uma estratégia muito anti-inflamatória, inclusive para proteger a sua tireoide. Queria que você parasse para pensar sobre isso, né? Esses 2 relatos que eu trouxe aqui para você são relatos da minha vida e eu tenho vários outros relatos de alunas, né? E eu vejo que dá muita diferença quando as mulheres estão empacadas no emagrecimento. É só fazer uma experiência por um período sem carnes, aquilo, sai. Vai cair o peso, se você fizer escolhas que sejam adequadas e equilibradas. E por isso que o tema da live está associado aí com a questão de 5 dicas para poder te ajudar em emagrecer através de uma estratégia que seja um detox sem carnes, né? Sem que seja vegetariano, para você começar a aprender como colocar isso em prática. Mas só para eu não perder o fio da meada da pesquisa que eu acabei de falar para vocês, que eu vou colocar referência, inclusive para vocês no descritivo aqui do YouTube, né? Onde tem a descrição do vídeo, eles colocam dentro dessa pesquisa de 2014 assim, o estilo de vida plant-based, que é o sem carnes, né, sem nada de origem animal, com alimentos de origem vegetal, ele está muito associado com a prevenção e tratamento da obesidade e doenças crônicas. Então tem muitas pesquisas hoje que mostram que a alimentação sem carnes ela pode ser um tratamento de doenças, para redução de colesterol, para redução do açúcar do sangue, melhora do diabetes, para melhora das situações em que a pessoa passou por uma doença cardiovascular. Gente, a área da saúde, tá antenada em relação à alimentação sem carnes e é algo que pode contribuir, sim, no seu emagrecimento se você tá empacada nesse número, que esse número não sai por nada. Vamos lá, da balança, né? Vamos lá, então vamos começar a falar das 5 dicas, porque eu quero muito que você saia desse número, se ele tá te incomodando, e você faz e não consegue perceber diferença, não necessariamente só no peso, mas nas medidas, né? Eu faço uma circunferência do abdômen, da cintura, Karina, isso não cai nunca. Eu sei que o peso não é uma das melhores referências, e realmente não é, mas Karina, a minha circunferência do abdômen, circunferência da cintura, circunferência do quadril, elas não caem nunca. Eu coloco as minhas roupas, elas estão justas, eu não vejo esse resultado. Vamos lá, vamos começar com a primeira dica, que eu quero que você leve bastante atenção, que é: faça a combinação certa de alimentos se você for considerar uma estratégia sem carnes por um período para te ajudar no emagrecimento. Nas refeições, café da manhã, almoço e jantar, você precisa ter fontes de proteína, fontes de carboidrato e uma fonte de fibra, porque a gordura, ela vai acabar entrando por aqui. Uma fonte de gordura vai acabar entrando, e eu já vou dar um exemplo prático disso, do como você fazer isso nas suas refeições. Vamos lá, vamos começar pelo café da manhã, que eu quero que você entenda como fazer essa combinação. Então, algumas combinações que são para o seu café da manhã, por exemplo, tendo proteína, carboidrato e uma fonte de fibra, as gorduras elas vão vir acompanhadas, muito provável. Que sejam nesse contexto, sem nada de carnes. O café da manhã é muito simples, né? Eu acho que é fácil de fazer. A gente vai falar sobre uma das estratégias para você fazer esse processo de emagrecimento através de um detox vegetariano, essas 5 dicas. Uma delas vai ser: exclua doces e, se possível, reduza muito farinhas. Só que eu vou construir aqui com você ideias de café da manhã que estejam dentro desse conceito, tá? Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, você tem ovos mexidos, se não for uma pessoa que seja vegana, né, ou vegetariana estrita. Você vai consumir ovos mexidos com temperinhos, então você pode colocar uma salsinha, você pode pôr um manjericão, você pode colocar um alecrim, um açafrão com uma pimenta preta, usar pimenta vermelha, tem gente que gosta muito e é bem interessante no processo de emagrecimento, usar um tomilho, usar um orégano, usar alho, usar cebola, pode usar um tomate, pode colocar
colocar um verdinho, sei lá, você tem um agrião, você tem um espinafre, você pode incrementar esse seu ovo mexido, vai ser muito legal se você inserir verduras e legumes, porque aí a gente já começa a aumentar a quantidade de fibras dessa refeição. Se tem ovos mexidos, fruta com aveia. Beleza? Eu tenho carboidrato, tenho fibra e tenho os ovos como fonte de proteína. Dentro do ovo tem gordura, tá? Eu vou fazer uma crepioca. Crepioca, o que é uma crepioca? Ovo com tapioca. Quando você mistura ovo e tapioca, eu muitas vezes coloco linhaça ou chia ou um gergelim, porque aí eu ponho uma fibra. Ali dentro já tem carboidrato, proteína, gordura e fibra. E aí eu vou colocar um recheio de hummus, que é uma pasta de grão de bico. Se você procurar aí é bem fácil de fazer. Baixa no liquidificador, grão de bico com um pouquinho de tahine, ou pode tirar eles, caso for uma coisa que não seja viável. Grão de bico, azeite, alho, pimenta, põe um pouquinho de sal, eu ponho água e um pouco de azeite. Eu não ponho só azeite, para ele não ficar tão gorduroso. Vira uma pasta, vira um creme, você consegue fazer isso com qualquer tipo de feijão. Se pôr o tahine, dá um gostinho tchan, mas sem o tahine não tem problema. Você pode até saborizar com um manjericão, um orégano, um alecrim. Você pode colocar algum tempero, inclusive, dentro do hummus, ou tem gente que faz com cenoura, tem gente que faz com beterraba e ele fica rosa, incrível. Isso dura na geladeira uns 5, 7 dias, mas se você fizer mais, você consegue congelar. Descongelou, põe um pouquinho de azeite que ele volta a ser o hummus que era antes. Facílimo de fazer. Isso pode ser um recheio de uma crepioca. Usar um queijo de búfala, cabra ou ovelha, eu indicaria mais por esse caminho. Se você pensar em fazer, vou fazer 30 dias sem comer nada de origem animal e ver que resultado dá. Eu indicaria que você fizesse algo nesse contexto. Por quê? Porque a digestão desses alimentos que são derivados de leite, ela é muito mais fácil do que a digestão do leite de vaca tradicional, tá? Então, o leite de vaca tradicional. Não é à toa que hoje existe um leite que se chama A2A2. Isso indica que ele só tem caseína do tipo A2 e o leite tradicional ele tem caseína do tipo A1 e A2 e tem pessoas que não digerem tão bem essa caseína do tipo A1. Então, por isso que os leitinhos que são de búfala, cabra e ovelha, eles só têm caseína do tipo A2 e costumam ser mais confortáveis. Por que eu tô falando disso? Gente, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Para emagrecer, você tem que agredir menos o seu estômago e o seu intestino. Você tem que fazer com que a digestão e o processo de digestão, a mastigação seja eficiente, a digestão seja eficiente, o intestino funcione bem. Porque quando nós comemos alimentos que são, digamos que mais pesados, e isso é individualizado, cada pessoa reage de uma maneira diferente aos alimentos, se caso você não digere tão bem leite de vaca, isso machuca o intestino, machuca entre aspas. Esse machucadinho do intestino torna o intestino mais inflamado, às vezes mais preso, prejudica o processo de emagrecimento, tá? Então isso pode ser uma experiência interessante para você fazer. Outras ideias. Eu vou fazer uma aveioca, não sei se vocês já ouviram falar, aveia, água, um pouquinho de tempero, vira uma massinha tipo a crepioca. Vou pôr o recheio de hummus, vou colocar um queijo de búfala com um monte de tomatinho. Eu já dei 3 ideias aí para vocês e vocês viram que eu não falei em comer pão. Não que eu diga pra vocês assim, pra você ter saúde e emagrecer, você tem que viver sem pão pro resto da vida. Não, mas comer menos farinha é o que mais se fala nas pesquisas científicas. Comer menos farinhas e menos açúcar, porque isso é um padrão de alimentação hoje, né, ocidental. Se come muito. Gente, e dá pra comer farinha em todo momento. Eu posso comer pão no café da manhã, eu posso comer pão no jantar, fazer um sanduíche. Eu posso no almoço, sei lá, como macarrão. E aí no lanche da tarde, compro uma barrinha de cereal que também tem algumas farinhas. Eu posso comer um biscoitinho integral à tarde que tem farinha. Farinhas acionam muito insulina. Insulina é um hormônio que deve estar equilibrado para que o processo de emagrecimento aconteça, né? Então, quando nós conseguimos ajustar a insulina, fazer com que ela fique em equilíbrio, isso ajuda e contribui no emagrecimento, ajuda a eliminar gordura. O contrário, não, come farinha, doce, açúcar. Isso vai fazer com que você tenha sempre disparo de insulina. Produz insulina. Isso prejudica no emagrecimento e faz acumular gordura com mais facilidade, tá? Então, vamos lá.
Vamos pensar em café da manhã e jantar. Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer café da manhã não? Almoço sem carne, Karina, como que eu faço esse trem? Fácil, arroz, feijão, legumes e salada. Isso é um prato completo. Só que vai ter um buraco no prato. E aí vem a dica 2, que vai ajudar nessa montagem do nosso prato, que é como você consegue montar um prato sem ter o buraco ali e fazendo algumas preparaçõezinhas super fáceis que vêm da família dos feijões. Pra gente, os feijões são os alimentos mais importantes que tem ali uma carga de proteína interessante, não só proteína, dentro do feijão também tem fibra, dentro do feijão também tem carboidratos, só que nós estamos muito condicionados a comer feijão somente na forma de feijão com caldo, no Brasil em especial, né? Só que dá para fazer muita coisa com feijão e aí você usar nessa sua estratégia para não sentir falta da carne. E se você usar muitos temperos, aquilo fica incrível. Eu amo usar um tempero, uma combinação de temperos. Eu gosto muito de usar cominho, muitas vezes eu ponho cominho, alho, curry, cominho, alho, curry, e aí eu ponho um orégano ou um manjericão ou um alecrim. Eu costumo usar essa combinação de temperos quando eu vou fazer, por exemplo, hambúrguer, almôndega, que seja feito de feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. Dá para fazer com essa família, você consegue fazer muitas preparações. Se você procurar no Google hambúrguer de grão de bico, hambúrguer de lentilha, vai aparecer um monte de coisa. Tem muita receita legal, muita. O que eu não acho legal é fazer um hambúrguer vegetariano com a família dos feijões e entupir esse hambúrguer de farinha. Eu não faço assim, eu sempre faço só com grão, eu deixo ele al dente, escorro bem, bato no processador com azeite e os temperos e moldo no formato que eu quero, grelha ou assa e ele tá pronto. Né? Então hoje tem até algumas possibilidades industrializadas que são boas, mas tem que conferir a lista de ingredientes. Tem alguns que são horríveis, cheios de gordura, enceba na boca, deixa um monte de gordura na frigideira. Eu não curto esse padrão de hambúrguer que seja vegetariano ou vegano. Aí eu tomaria um pouco de cuidado. Mas ó, essa é uma opção. Uma outra opção para você incrementar os seus pratos, fazer saladas que sejam saladas frias ou quentes, com os feijões, né? Então, feijão branco, feijão fradinho. Karina, nunca comi feijão fradinho. É incrível de bom, abençoada. Você tá... Como assim você nunca comeu feijão fradinho? Feijão, qual é o nome daquele outro? Tem um feijão que é o feijão de corda, feijão verde. Gente, tem milhares de feijão. Feijão jalo, feijão rajado, feijão bolinha, feijão roxo. Aproveite aquilo que nós temos, principalmente se você for do Brasil. Muito provável que você se condicione a comer sempre o mesmo. Algumas regiões é feijão preto, outras feijão vermelho, outras feijão carioquinha. E aí não come mais os outros, não usufrui daquilo que existe de tanta fartura e variedade. Sempre que for preparar os feijões, dica, deixe de molho por pelo menos 12 horas, trocando a água. Eu gosto de trocar a cada 5, 6 horas. É mais interessante deixar de molho em temperatura ambiente do que na geladeira. E precisa trocar a água. Quando for cozinhar, coloca uma água nova, tá? Então isso vai ajudar bastante para que você tenha melhor captação de nutrientes e não somente em relação aos gases, porque senão existem substâncias dentro dos feijões que sequestram minerais. Então dentro do feijão tem ferro, tem zinco, tem magnésio, tem vários nutrientes. Só que se você não deixa o feijão de molho, ele tem substâncias que se agarram nos minerais e a gente não absorve, esses minerais não entram no nosso sangue. E aí isso vai embora pelas fezes, tá? Então tome bastante cuidado, porque inclusive a lentilha, que é pequenininha, a ervilha, que é pequenininha, elas devem sim ficar de molho também, tá? Então pelo menos 12 horas. O que mais que dá para fazer com a família dos feijões para incrementar essas proteínas do seu horário do almoço, né? Então dá para fazer a salada fria ou quente. Eu gosto muito de fazer salada com cebola roxa e com tomate. Cebola roxa, tomate, hortelã, cebola roxa, tomate e manjericão. Aí eu ponho um azeite, uma pimenta, uma pitadinha de curry. Nossa, gente, fica incrível, fica muito bom. Grão de bico se faz bastante salada. Feijão azul que se faz salada. Então tem muitos feijões que dá para você usar dessa forma. Patês e romos, aquilo que eu falei para você agora do café da manhã, você pode usar um pouco de romos junto da sua refeição do horário do almoço e incrementar ainda mais esse teor de proteínas para não ver um buraquinho no prato. Você pode fazer um prato que se chama curry. Curry é digamos que um refogado
que vai um pouco de leite de coco. Se colocam muitos temperos, normalmente vai curry, ou tempero, né? Curry, cominho, pimenta, tem algumas pessoas que põem alho. Eu gosto às vezes de colocar o máximo de temperos que eu tenho. Eu costumo colocar ou massala ou curry. E aí você faz um refogado de legumes junto com um grão de bico, ou de, vamos supor, cenoura, abobrinha e grão de bico. Ervilha com abobrinha e brócolis. Você refoga aquilo com um pouquinho de azeite, aí depois você põe o leite de coco e coloca bastante tempero. Ai, gente, fica um negócio incrível, cremosinho, fica muito bom. Dá pra fazer panqueca com lentilha crua na massa. Então, se você pegar a lentilha e deixar de molho nesse processo que eu acabei de falar, depois de deixar de molho por esse período, você pegar ali, eu ponho a receitinha aqui pra vocês, tá? É 1/4 de xícara, eu acho, de lentilha crua. Acho que é 1/4 de xícara de lentilha crua, vai um tantinho de água, vai um pouquinho de azeite, um pouquinho de tempero, bate no liquidificador, isso vira uma massinha e você grelha dos dois lados, ela fica elástica, você consegue dobrar, você consegue enrolar, dobrar, tipo crepioca. Então é uma possibilidade, inclusive, para o café da manhã, é bem facinho de fazer. Ó, segunda dica, a segunda dica é no almoço. Vamos lá, no almoço insira feijão ou a sua família, né? Então, que é lentilha, grão de bico, ervilha, todos os tipos de feijões, né? Todos os tipos de feijões. Soja também é da mesma família, só tomaria um pouco de cuidado. Eu não curto muito sojas que não sejam orgânicas, mas isso é um posicionamento meu, tá? Não gosto, porque infelizmente a soja que não é orgânica é uma soja que muito provavelmente é transgênica. Existe uma carga ali de agrotóxicos que não são legais, um deles se chama glifosato, que é um dos agrotóxicos que mais se usa no nosso país, no milho, na soja, né, se usa bastante. Então eu não gosto muito de soja que seja uma soja não orgânica. Às vezes eu como esporadicamente em restaurante, mas na minha casa eu nunca compro, né? Então esse é um posicionamento muito meu. Segunda dica no almoço insira feijão ou a sua família. Vai ser super importante, é a fonte de proteína que nós temos e com ela nós conseguimos construir esse monte de receita que muito provavelmente você nem sabia. E os sabores são incríveis. Por quê? Porque é tudo muito temperadinho. Fica tudo muito, muito gostoso. Não é uma comida sem graça. Se você imagina assim que sabe aquela comida saudável que as pessoas falam? Comida saudável é comida no vapor, sem nada de tempero. Ai, gente, quem que inventou esse negócio? Não! Comida saudável não é assim. Eu não como nada que não tenha tempero, tudo tem tempero. E temperos naturais dão uma graça na comida, tá? Então tempero natural é que realmente vai fazer com que a comida fique incrível. Voltando lá na nossa primeira dica, né, da proteína, fibra e carboidrato nas refeições. Você já viu que o café da manhã, já dei as dicas. Almoço, também dei as dicas de como você pode montar um almoço que seja sem carne, sem ter aquele buraquinho, né, o buraquinho no prato. Algumas pessoas usam ovo. Não é a melhor das combinações, mas dá para você usar um ovo também, né? Como uma preparação que vai entrar no lugar da carne, nessa fase que você vai fazer de experiência. E se você quiser realmente fazer uma experiência que seja sem carnes, mas com ovos e leite derivados, faça e veja como você fica. E aí, ó, jantar, o que dá para fazer? Pô, eu falei de um monte de coisa até no café da manhã. Você poderia comer comida, como no almoço, ou... Karina, mas eu não vou engordar? Eu duvido. Vejo resultados extraordinários de pessoas que jantam comida sem carnes, resultados incríveis no processo de emagrecimento e de sair desse efeito platô. Por quê? Porque você vai colocar um monte de comida que é boa, um monte de comida com um volume grande de legumes, verduras. Isso é super interessante para o emagrecimento, né? Tem uma quantidade de fibras, de antioxidante, de substâncias anti-inflamatórias grande. Nesse jantar, você poderia comer comida ou você poderia comer uma crepioca, uma aveioca, a panquequinha que eu falei que era feito com a lentilha crua. E aí você acompanha um pratinho de salada. Lembre-se sempre que se sabe hoje, eu vou até gravar um vídeo aqui para o YouTube falando sobre isso, se sabe hoje que pessoas que têm a maior parte do consumo de alimentos no café da manhã e almoço, o volume maior vai vir nessas refeições e à tarde no jantar comem menos, ajuda mais no emagrecimento do que não tomar café da manhã. Aí eu como um almoço
mas não é aquele almoço farto, aí chega tarde para a noite, eu como tudo que vejo pela frente e janto um volume enorme de comida. Essas pessoas, elas têm um risco maior de desenvolverem sobrepeso e obesidade, ganhar peso e não ajudar no emagrecimento, tá? Então esse cuidado é importante. O volume do seu prato, do almoço, é a maior refeição que a gente tem. Café da manhã tem um volume legal também, só que aí no lanche da tarde eu diminuo um pouco o volume, jantar eu diminuo também um pouco do volume comparado com a refeição do almoço. Isso vai te ajudar muito no emagrecimento, tá? Ó, terceira dica super importante aqui, tenha salada no almoço e no jantar. Gente, pesquisas mostram hoje, né, que consumir de 300 gramas a 600 gramas de legumes e verduras por dia, isso é altamente protetor para prevenir doença cardiovascular, para prevenir câncer, para ajudar no processo de emagrecimento, para modificar as suas bactérias intestinais, porque elas comem comidas que você come e elas amam legumes e verduras e frutas. Elas amam, as bactérias do bem amam, e para você emagrecer, elas são importantes, você tem que fazer com que elas cresçam. Então, quando você insere saladas no almoço e saladas no jantar, parece um negócio ridículo, mas isso dá mais saciedade, isso alimenta mais as bactérias do bem. E isso faz com que você tenha uma sensação de mais saciedade, coma menos, tenha menos, inclusive vontade de comer doce. Ajuda muito, 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 muito. E mexe nos hormônios, né? Porque quando existe todo esse contexto acontecendo de uma forma muito equilibrada, porque você está comendo salada no almoço e no jantar, as suas bactérias do bem, elas produzem também hormônios que trazem mais saciedade. Então, alguns hormônios são produzidos e podem te ajudar também nessa sensação de saciedade, não só porque a barriga está estufada, o estômago está cheio de fibra, não só por isso, né? Então, existe um porquê. E as pessoas comem pouco, comem muito pouco salada. Quando eu explico sobre isso no programa ESC e no Desinflame 30 Dias, todas falam, meu Deus, Karina, eu tô comendo pratos enormes, você tem certeza que eu vou emagrecer? Eu falo, vamos esperar até o final e aí a gente vê. Todas emagrecem. Não tem quem não emagreça. Saladas fazem parte da alimentação saudável, todo mundo fala, só que quem é vegetariano e vegano não come só salada. Você tá vendo aqui, você viu lá nos pratos no início desse vídeo, porque eu quero realmente desmistificar isso. As pessoas acham que a gente só come salada e não, a gente come tudo que você come. A gente só não come o bichinho. Ou leite, derivados e ovos, se for uma pessoa vegana ou vegetariana estrita, tá? Mas a gente come todo o restante. Ô, abençoado, a gente come muita coisa gostosa. Um universo de possibilidades. Ótimo. O que eu queria sugerir para você é que a sua salada no almoço e no jantar, que ela tenha 3 cores. Institui isso, tenha uma vida mais colorida. Quanto mais colorido for o seu prato, a sua vida será mais colorida. Escreve isso, porque quanto mais você alimenta as suas bactérias do bem, mais serotonina nós temos de produção dessa área, né, intestinal, e de substâncias que fazem o seu cérebro produzir serotonina. A serotonina é o que nos traz bem-estar e sensação de felicidade. Gente, comer mais cores de comida de verdade e não do confete, nem da jujuba, nem do suco artificial, nem do sorvete que pode ser colorido artificialmente, mas comida colorida é o que traz uma carga gigante de substâncias para o seu cérebro funcionar melhor e a sua vida será mais colorida. Vamos lá. 4ª dica. Ai, daqui a pouco eu tô me riscando com a caneta, minha gente. 4ª dica. Consuma castanhas e semente de abóbora de lanche. Dentro das castanhas existe uma concentração enorme, não só de gorduras, mas uma concentração enorme de selênio, de zinco, de magnésio, de antioxidantes, e além de proteínas, nas próprias sementes e castanhas tem uma quantidade de proteína, e isso é altamente protetor para o nosso corpo, para ajudar no emagrecimento, para ajudar no processo de detox, tá? Então, para mandar embora substâncias químicas do nosso corpo que a gente come todo dia, e que muitas vezes o nosso corpo acumula na gordura. Então, nas castanhas tem substâncias interessantíssimas e substâncias interessantes para o cérebro funcionar bem.
Vocês já viram o formato das nozes? Gente, nozes são fontes de ômega 3. As nozes têm o formato de um cérebro. Não é incrível? Gente, tem o formato de um cérebro, faz o cérebro funcionar melhor. Ômega 3 é muito legal, não só para o emagrecimento, mas ó, cérebro. O nosso cérebro ele é formado quase que 90% por gordura, né? Mas gorduras boas. Abacate, castanha, sementes, isso faz muito bem para o nosso cérebro. Azeite faz muito bem para o cérebro. Então, leve essa atenção de que essas gorduras, elas entrem, mesmo que numa concentração pequenininha, isso vai te ajudar no emagrecimento, isso vai ajudar no processo que é natural, que é o processo de detox, tá? E aí, a nossa quinta dica para finalizar aqui o nosso vídeo de hoje, exclua doces e farinhas. Só que inclusive vai ter um outro vídeo aqui no canal, que é a minha próxima gravação, que é sobre doces, falando sobre estratégias para você conseguir excluir os doces da sua vida, que são os doces tradicionais, mesmo que sejam por um período, e aí você deixa esporadicamente, né, o açúcar entrar, para o cérebro faz muito mal, é um dos maiores alimentos inflamatórios para o cérebro, é o açúcar e farinhas, farinha refinada principalmente, mas eu queria que você pensasse o seguinte, ó, crie uma estratégia de ter um docinho que seja mais saudável. É possível isso hoje, tá? Então eu vou deixar para vocês aqui embaixo o grupo do Telegram, que é um grupo onde eu sempre publico, os sábados normalmente, eu faço uma publicação lá com um e-book das minhas lives da semana. Sempre tem, os e-books são lindos, com várias informações legais, muito, muito legal mesmo, tem muita coisa prática, falando sobre emagrecimento, sobre queda de cabelo, sobre detox, mas também falando um alimento abençoado da semana, como preparar para ter acesso aos nutrientes, então tem muita informação lá dentro. Além do e-book da semana, quando entrar esse vídeo, então acessa lá o grupo do Telegram, vou deixar descrito aqui para você, acessa o grupo e eu vou colocar lá 2 receitinhas bem interessantes. Um bolinho de banana, que é 0 açúcar e é adoçado com o sabor da banana e da uva passa, ou de ameixa, e um docinho que é feito de tâmara com cacau, facílimo de fazer. Os dois você pode preparar e deixar congelado, deixa o bolo congelado em fatia, deixa os bolinhos, os docinhos de tâmara com cacau congelados, já porcionados em bolinha. Deu vontade de comer doce? Pega o doce alternativo, você vai treinando o seu paladar a comer cada vez menos açúcar. Isso vai te ajudar demais no emagrecimento, isso vai te ajudar muito na saúde do cérebro, em diminuir a ansiedade, em diminuir a sensação de nervosismo, porque muitas vezes o nosso cérebro ele é manipulado pelo açúcar, que é altamente viciante, e você nem sabe que o seu comportamento muda por causa dele. Vou deixar você curiosa. Vou deixar você curiosa para assistir o próximo vídeo, que será sobre doces, como eu consigo diminuir a vontade de comer doces e ainda assim ter o prazer de comer docinhos de vez em quando e que contribua no emagrecimento. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção. Um beijo abençoada. Tchau, tchau.